No coração do estado de São Paulo, na tranquila região sudoeste, encontra-se uma cidade que carrega nas veias a história, a cultura e a hospitalidade do povo do interior paulista. Buri. Fundado oficialmente em 1921, mas com ocupação muito anterior, Buri foi ponto estratégico das rotas de tropeiros que aqui paravam para descanso e trocas comerciais. Com aproximadamente 20 mil habitantes, Buri é carinhosamente conhecida como a capital da amizade, título que não é apenas simbólico, mas que se reflete no cotidiano de sua gente simples, acolhedora e profundamente ligada às suas raízes. O rio Apiaí, que corta a cidade com suas águas serenas, foi durante décadas um espaço de lazer para as crianças e de sustento para os pescadores. Mais do que um curso d'água, representou caminho e progresso para gerações de burienses. Foi também aqui que a história do Brasil deixou marcas profundas. Buri foi palco da Revolução Constitucionalista de 1932, um dos mais significativos movimentos civis militares da história brasileira. O sangue dos paulistas, inclusive dos burienses, foi derramado na luta por uma Constituição democrática. Convidamos você a sobrevoar Buri e descobrir 5 lugares que são testemunhos vivos da identidade local. Mais do que pontos no mapa, são espelhos da alma buriense, sua luta, sua fé, seu amor pela terra e pela cultura. Do choro do trem à alegria das crianças no parque, da silhueta da igreja ao sussurro das folhas do parque, de sua cultura vibrante à modernidade dos espaços de lazer. Esta é Buri, vista de cima. E no centro dessa história, entre tantas memórias, está a antiga estação ferroviária de Buri, um dos marcos históricos mais importantes da cidade. Inaugurada em 1908, a estação fazia parte da linha tronco da antiga estrada de ferro sorocabana, conectando Buri a centros maiores como Itapetininga, Sorocaba e São Paulo. Durante décadas, foi o principal ponto de chegada e partida de pessoas, produtos e notícias. Teve papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do município, especialmente no escoamento de madeira e produtos agrícolas da região, além de ter sido um elo estratégico de integração com outras cidades do interior paulista. Sua arquitetura segue o padrão das construções ferroviárias do início do século XX. Paredes de tijolos aparentes, beirais em madeira, plataformas amplas e um charme singular que ainda hoje desperta nostalgia em quem passa por ali. Mas a estação não foi apenas testemunha do progresso. Ela também teve papel decisivo em um dos momentos mais marcantes da história paulista, a Revolução Constitucionalista de 1932. Foi ali, nos trilhos e plataformas de Buri, que circularam tropas, munições, mantimentos e voluntários. A estação tornou-se um ponto logístico de apoio à causa constitucionalista, refletindo o espírito de luta que mobilizou todo o Estado em defesa da democracia e da Constituição. Diante da estação, há hoje um monumento em homenagem aos soldados da Revolução de 32. A estátua do combatente, com um olhar firme e com a granada em punho, eterniza a bravura daqueles que lutaram por ideais maiores. Sua presença não é apenas simbólica, ela é o elo entre o passado heróico da cidade e o presente que honra essa história. Com o tempo, o transporte ferroviário de passageiros perdeu espaço para as rodovias e a estação entrou em desuso, mas o prédio resistiu. Hoje, abriga a Secretaria Municipal de Cultura, ganhando nova vida como espaço de arte, memória e expressão popular. O que antes era passagem, agora é permanência. O que antes ligava cidades, hoje conecta gerações, por meio da música, do teatro, da educação cultural e da valorização da história local. Moradores mais antigos ainda contam histórias de viagens, encontros e momentos marcantes vividos ali. A estação deixou de ser apenas um ponto de partida, tornou-se um ponto de encontro entre o passado, o presente e o futuro. Da antiga estação ferroviária de Buri, onde os trilhos guardam memórias de partidas, reencontros e progresso,
Seguimos agora para um lugar onde o tempo parece respirar mais devagar, um espaço onde o passado, a natureza e a imaginação se encontram. O Parque Ecológico Dr. Antônio Vieira de Almeida, carinhosamente conhecido pelos burienses como o Parque dos Dinossauros. Localizado no coração da cidade, esse parque nasceu da vontade de preservar o verde e oferecer à população um espaço de lazer acessível, educativo e acolhedor. Com o passar dos anos, tornou-se um símbolo da convivência harmoniosa entre cidade e a natureza. Do alto, vemos as copas das árvores, frondosas e amplas, se entrelaçando umas às outras como um grande manto verde. Sob essa cobertura viva, o que não se vê à primeira vista é justamente o que mais encanta, um mundo de surpresas. Trilhando os caminhos de terra batida que se perdem entre as sombras, o visitante é conduzido por um cenário que inspira calma e curiosidade. E é nesse ambiente, silencioso e fresco, que encontramos os moradores mais ilustres do parque. Dinossauros em tamanho real. Sim, entre uma árvore e outra, surgem esculturas monumentais que parecem ter saído diretamente da pré-história para habitar o coração de Buri. Cada uma dessas figuras foi construída com atenção aos detalhes, desde as escamas até as expressões ferozes ou serenas, e juntas compõem um cenário que mistura arte, ciência e imaginação. Para as crianças, o parque é um território de aventura. Para os adultos, um convite à memória e ao encantamento. Para todos, uma experiência que ultrapassa o tempo. Nos finais de semana, o Parque Ecológico se transforma ainda mais. Música ao vivo embala as manhãs e tardes. Barracas com comidas regionais oferecem sabores autênticos e famílias inteiras aproveitam os espaços de convivência para momentos de lazer e afeto. Enquanto isso, as crianças exploram com liberdade, correm entre os dinossauros, brincam nos espaços abertos e descobrem no parque uma extensão da sua própria imaginação. Em meio a esse ambiente vivo, também há espaços de contemplação, bancos sob a sombra, uma nascente de água cristalina que aflora timidamente entre as pedras e uma sensação constante de que ali o tempo desacelera, convidando todos a respirar fundos e simplesmente estar. O Parque dos Dinossauros não é apenas um ponto turístico, é um lugar onde gerações se encontram, onde a cidade respira fundo e onde o verde se torna protagonista. É um pulmão vivo, um museu ao ar livre, um convite à contemplação. E ao vê-lo do alto, com suas árvores majestosas e segredos guardados sob a sombra, entendemos que Buri é uma cidade de encantos discretos, de histórias que se revelam devagar. Um lugar onde o extraordinário se esconde sob o comum, esperando apenas o olhar atento de quem sabe ver. De onde repousam os dinossauros e ecoam risos entre as árvores, seguimos agora para um lugar onde a fé, o tempo e a história se entrelaçam silenciosamente, a Igreja Matriz de São Roque. Localizada bem no centro da cidade, ao lado da praça principal, ela é mais que um templo religioso. É símbolo da devoção do povo buriense, testemunha dos ciclos da vida e guardiã das histórias que moldaram o município. Muitos dizem que durante a Revolução Constitucionalista de 32, os sinos da igreja tocavam com urgência para alertar os moradores. Os repiques longos e contínuos serviam como um sistema de comunicação. Avisavam sobre movimentações de tropas, necessidade de ajuda ou convocação para reuniões emergenciais. Sua torre, imponente, alcança cerca de 25 metros de altura, coroada por um sino que ainda hoje reverbera nas manhãs de domingo, nos casamentos, nas despedidas e nas festas do padroeiro. A arquitetura da igreja mistura traços do colonial brasileiro com influências europeias, em especial no trabalho em madeira do altar-mor e nos vitrais coloridos, que filtram a luz com suavidade celestial. A igreja é dedicada a São Roque, o padroeiro dos doentes, dos pobres e dos viajantes. Segundo a tradição cristã, São Roque peregrinou por diversas cidades cuidando de vítimas da peste. Conta-se que, ao ser contaminado, isolou-se numa floresta, onde foi alimentado por um cão, que diariamente levava pão em sua boca, sendo eternizada em muitas das imagens do santo. A devoção a São Roque em Buri atravessa gerações, especialmente em momentos de aflição,
como nas epidemias e períodos difíceis da história local. Mas há um detalhe que chama a atenção de quem observa a fachada da igreja: uma imagem de São Rafael Arcanjo, localizada acima da entrada principal, logo abaixo da cúpula. Segundo os relatos da comunidade, São Rafael foi colocado ali como símbolo de proteção e cura espiritual, complementando a devoção a São Roque. Rafael, cujo nome significa Deus cura, é o arcanjo da medicina, da jornada e da companhia dos caminhos difíceis. A presença dele na fachada representa a fé na proteção divina sobre toda a cidade, especialmente para os viajantes que entram por aquela porta ou que olham para ela de longe. No interior da igreja, o silêncio carrega séculos de orações, promessas e celebrações. É um espaço que acolhe, conforta e convida à introspecção. A cada missa, a cada oração, mantém-se viva a chama da tradição religiosa de Buri, uma cidade em que a fé e a história andam sempre lado a lado. De onde nascem orações e festejos na imponente igreja matriz de São Roque, seguimos agora, e apenas atravessando a rua, para um lugar que, ao longo do tempo, foi um grande salão de festas e que hoje se transformou em um verdadeiro lar para vários artesãos locais. O Ponto de Cultura de Buri. O prédio, de arquitetura simples e charmosa, carrega décadas de histórias em suas paredes. Antigamente, ali aconteciam os tradicionais bailes da cidade, noites animadas de música, dança e encontros que marcaram gerações de burienses. Era ali que os jovens se conheciam, que os casais celebravam, que a cidade se reunia para viver a alegria do convívio. Com o passar dos anos, o espaço enfrentou o abandono. As paredes antes cheias de vida foram silenciando aos poucos, mas o que parecia ser um fim transformou-se em um novo começo. O prédio foi revitalizado e hoje abriga o Ponto de Cultura, símbolo da resistência e da força da identidade cultural de Buri. Atualmente, o local pulsa novamente. Todos os dias, artesãos da cidade expõem ali suas criações, peças únicas feitas à mão, com carinho, paciência e muita história. São bordados, peças de tear, pinturas, esculturas e objetos decorativos que resgatam o jeito simples e bonito de viver no interior. O espaço também oferece cursos e oficinas que atraem tanto adulto quanto crianças. Pinturas em tela, tear manual, desenho, técnicas artesanais e outras formas de expressão. As salas que antes acolhiam dançarinos agora recebem aprendizes, artistas em formação e mestres que dividem com orgulho seus saberes. Além da produção artística, o Ponto de Cultura também guarda peças históricas importantes da cidade, incluindo objetos da época da Revolução de 32. Esses elementos funcionam como janelas para o passado, permitindo que visitantes, especialmente os mais jovens, conheçam um pouco mais das lutas e dos caminhos trilhados por seus antepassados. O som das conversas, o cheiro de tinta fresca, o brilho do artesanato e a presença viva das crianças nos corredores devolvem ao prédio seu espírito original, o de ser um ponto de encontro, de celebração e de pertencimento. Assim, o Ponto de Cultura de Buri não é apenas um espaço físico, é um espaço afetivo, onde memória, arte e futuro se entrelaçam. Um local que nos lembra que, quando se cuida da cultura, cuida-se também da alma de uma cidade. Do Ponto da Cultura, um espaço onde a memória é moldada com paciência, cor e criatividade, somos conduzidos agora a outro tipo de criação, igualmente inspiradora. Um lugar onde a imaginação ganhou forma gigante, onde a natureza e o lazer caminham lado a lado. E é seguindo essa trilha, que une tradição e ousadia, que chegamos a um dos lugares mais queridos da cidade, o Parque do Tubarão. Localizado às margens do rio Apiaí, o parque é muito mais do que uma simples área de lazer. Ele é símbolo de convivência, natureza, memória e transformação. Sua história começou ainda na década de 1990, quando o então prefeito Sr. João Domingues de Oliveira, inspirado em uma viagem feita aos parques temáticos da Flórida, nos Estados Unidos, decidiu trazer para Buri algo que encantasse as famílias,
promovesse o lazer e marcasse a paisagem da cidade. Sua ideia visionária se concretizou anos depois. Em janeiro de 2004 foi inaugurado o Monumento do Tubarão Gigante, que hoje é o cartão postal do município. O tubarão impressiona por suas dimensões. São 35 metros de comprimento, 28 metros de largura de barbatana a barbatana e cerca de 7 metros de altura total. Ele é oco por dentro e abriga um aquário com diversas espécies de peixes, proporcionando uma experiência educativa e encantadora para crianças e adultos. O Parque do Tubarão ocupa uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados, repleta de vida, trilhas, árvores e atrações. Uma das mais belas é o deck de madeira, que avança sobre o lago e oferece uma vista magnífica, especialmente ao entardecer. Muita gente aproveita para caminhar por ali, tirar fotos ou simplesmente relaxar com a família. E não para por aí. O parque possui trilhas ecológicas, academia ao ar livre, espaço para pesca recreativa e quadras de areia que recebem jogos de vôlei, futevôlei e beach tênis. As crianças têm um parque exclusivo, com escorregadores, balanços e outros brinquedos, em meio à sombra das árvores. Um ambiente seguro, divertido e cheio de alegria. E claro, não podemos deixar de falar dos pedalinhos, um verdadeiro clássico do parque. Ao subir em um deles, você volta à infância. A sensação de deslizar lentamente sobre a água, pedalando ao lado da família ou dos amigos, é daquelas memórias afetivas que ficam guardadas para sempre. Além disso, o local conta com quiosques e barracas, onde os visitantes podem fazer um lanche ou se refrescar, também aproveitando o clima acolhedor e descontraído do local. E o mais bonito de tudo é que o Parque do Tubarão não encanta apenas os moradores de Buri. Todos os fins de semana, ele recebe famílias inteiras de várias cidades da região, que vêm passear, conhecer o tubarão, andar de pedalinho, curtir as trilhas e desfrutar da paz e da beleza do local. Muitos saem encantados e voltam outras vezes, trazendo mais amigos e familiares. Há ainda um detalhe curioso e cheio de significado. Um dos grandes sonhos do Sr. João Domingues era instalar um teleférico que ligasse o Parque dos Dinossauros ao Parque do Tubarão, criando assim um eixo turístico único, com vista panorâmica da cidade. A ideia chegou a ser desenhada em esboços e conversas técnicas, mas infelizmente não chegou a sair do papel. Com o falecimento do Sr. João Domingues, esse sonho acabou sendo interrompido, mas permanece vivo na memória e no coração daqueles que conviveram com sua visão e sua paixão pela cidade. Mais do que um parque, esse espaço é uma conquista da comunidade, um símbolo vivo da união, saúde, lazer e cultura. O Parque do Tubarão pulsa com o coração verde de Buri, onde a imaginação encontra morada, onde a natureza abraça o visitante e onde memórias são criadas a cada passo, a cada riso, a cada entardecer sobre o lago. É um lugar onde o tempo desacelera, onde as famílias se reencontram, onde a beleza da cidade se revela em detalhes simples e inesquecíveis. Patrimônio afetivo de todos que o visitam, o Parque do Tubarão é prova de que, quando o sonho se alia ao amor por um lugar, nasce algo que atravessa gerações. Depois de tantos caminhos percorridos, de cada história contada, o que fica é mais do que uma imagem bonita. Fica um sentimento, uma certeza, de que no coração do Sudoeste paulista existe um lugar onde o tempo caminha mais devagar e a vida ganha novos sentidos. Buri é mais do que história, é mais do que natureza, é mais do que fé. Buri é encontro, é raiz, é encanto. Você pode caminhar por trilhas verdes, ouvir a sineta de uma igreja centenária, descobrir arte onde antes havia silêncio, ou encontrar, no meio do interior, um imenso tubarão. Sim, um tubarão, porque aqui até os sonhos têm endereço. Buri é para quem busca sossego, mas também é para quem busca se surpreender. É para quem valoriza o que é verdadeiro, simples e autêntico. Vista de cima, Buri é pequena, mas vivida de perto é imensa em beleza, em cultura, em alma. Buri, um destino para se descobrir, um lugar para se lembrar.